Olá, meus caros amigos, que saudades de vocês! Faz tempo que eu não te vejo! Mentira, eu tive ontem. Olá, meus caríssimos e nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Rascassombrades. Tio Spook aqui novamente para mais uma análise. Eu gosto de análises, eu gosto de análises. Você vê que tem gente que fica, Spook, coisa chata, você fica fazendo análise, não sei o quê. Eu gosto, é uma maneira legal para a gente poder aprender cada vez mais sobre a espiritualidade e principalmente sobre a conduta humana dentro desse critério, né? Se tem, né? Porque... Bom, temos pessoas e pessoas, tá? Temos pessoas que são gabaritadas para poder analisar esse tipo de coisa, que possuem lugar de fala, o que é mais importante ainda. Lugar de fala significa que o cara estudou, conhece realmente o espiritismo, conhece religiões que trabalham com conceitos que, obviamente, o espiritismo utilizou-se para criar sua doutrina, seja realmente religiões mais antigas do mundo, budismo, hinduísmo, o espiritismo que surgiu no século XIX, as ordens esotéricas que surgiram na Europa, depois para os Estados Unidos e depois para as Américas, aqui para baixo, não é mesmo? Onde existem fundamentos relacionados a o que realmente está atrelado aos conceitos espirituais. E é isso que nós temos que entender e utilizar, tá? Bom, nada melhor do que um clarividente licenciado nacional e internacionalmente, praticando isso há mais de 15 anos no campo mesmo, atuando há mais de 15 anos, trabalhando com pessoas, ajudando pessoas, verificando realmente o que é a espiritualidade do dia a dia que afeta a nossa vida e não a espiritualidade especulativa que a gente tem por aí. O que realmente nos afeta, nos faz mal, versus o que é o achismo, né? Ai, é tudo karma, ai, você é assim porque aconteceu isso na sua vida passada. Não, isso aí é chute, chutômetro, tentativa e erro, para poder ilustrar ou explicar algo para uma pessoa, já que, né, não se sabe. Então a gente cria uma resposta. Vamos lá, me mandaram, acho que foi o Sr. Edson, que sempre me manda os vídeos. Sr. Edson, testando som. Me mandou um vídeo chamado Epoque Paranormal. O que é um Epoque Paranormal? Eu não sei. Epoque? Epoque é o Chuí Paranormal, The Haunted Hill House, RPC, que Medium Alquetrô. Não importa. O cara bota aqueles títulos gigantes, não é mesmo? The Parallelelepipeds of the World of the Spiritual Club. Aí vem com aquele negócio gigante. Mas vamos lá. É alguma casa do capeta que vai lá um tal de Psychic Medium. É um termo muito zoado nos Estados Unidos, a palavra medium, tá? Vamos lá, nos Estados Unidos, a gente já explicou aqui, até mesmo por uma questão cultural. E eu acho que as pessoas que buscam entender e estudar o comportamento do mundo sobrenatural, paranormal, mais que normal, e o comportamento dessas pessoas que adentram nessas sendas místicas ou ocultas ou da paranormalidade, tem que buscar compreender fatores históricos, culturais, econômicos, por que não? E até mesmo fatores religiosos, que como surgem todos esses procedimentos. E não ficar pegando aleatoriamente esses vídeos e ficar apontando dedos. Mas a gente precisa entender o porquê disso tudo. Nos Estados Unidos não existe uma doutrina espírita como existiu na França no século XIX e depois começa a se propagar para o mundo, mas o mundo ficou muito receoso, não quero. Então você vê no Oriente, existem religiões mais tradicionais que não cultuam, não admitem esse tipo de coisa. Outras que já conheciam, obviamente, o trabalho com as energias do mundo espiritual, seres do mundo espiritual que são bem mais antigas que Cristo. E aí a doutrina espírita vai lá e se apropria dessas religiões para criar um princípio dentro do que é o espiritismo hoje conhecido. Então vem para as Américas, das Américas ele se consolida dentro do cristianismo para se fundamentar na crendice popular. Então, se acredita em Cristo, então vem aqui conhecer o espiritismo. Mas espera aí, toma cuidado, eu já não sei o que é isso, espiritismo, mas se tem Cristo, estou num lugar sagrado, estou num lugar secreto, estou num lugar, né?
E aí vai para dentro do espiritismo, entre aspas, cristianismo, mas na França não se utiliza essas representações de Cristo como tem aqui nas Américas, né? No espiritismo mais tradicional que nós conhecemos. Nos Estados Unidos o espiritismo não se consolidou, tanto que Valdo Vieira e o próprio Chico Xavier, quando escrevem as suas obras, 30, 40, 50 livros escritos, levam para os Estados Unidos, não houve essa penetração como houve aqui nas Américas. O americano não comprou essa ideia. Não, acho que pela base cultural e religiosa consolidada pelas igrejas protestantes, anglicanas nos Estados Unidos, não houve essa entrada tão agradável do espiritismo. Mas lá, pelo fato de não termos médiums, como nós temos hoje no conceito da mediunidade, aplicado hoje como medium, os médiums, nos Estados Unidos nós temos os psychics, que são sensitivos. Só que esses sensitivos, eles são pessoas que só são levemente aguçadas. Eles não possuem habilidades tão claras assim quanto o médium possui. Porque o médium possui uma doutrina a ser seguida, possui um lugar para trabalhar, para atuar, possui pessoas que vão sempre ensiná-lo ali do lado, vão estar do lado, educando espiritualmente essa pessoa para que ela não cometa erros e consiga evoluir. Nos Estados Unidos não, o cara nasce sensitivo, ele sozinho, ele vai ter que buscar uma maneira de desenvolver, e muitas vezes eles não desenvolvem. Então aí gera confusão. Por quê? As pessoas misturam uma pessoa que é só sensitiva, então ele entra no lugar e fala, estou sentindo algo estranho. Ponto. Essa é a função do cara. Ele não faz mais nada, ele não tem percepções além disso. Quando a gente viu a Lorraine Warren atuando junto com o Paranormal State, gravamos aqui, foram mais de 10 vídeos sobre o Ryan, e assim, era uma série que eu tinha prazer em gravar, porque a gente traz certas veracidades, vê a posição da igreja perante esse mundo espiritual e ver algumas pessoas que são cartinhas carimbadas, seja o Batatinha, que é o Chip Coffey, ou a própria Lorraine Warren. A função da Lorraine, ela entra no lugar e só fala, tem algo estranho aqui, Ryan, e cai fora. A famosa sensitiva dos cinemas, aquela que enfrentava os demônios, ela na verdade é só uma sensitiva, e isso é documentado. A gente também trouxe esse tipo de assunto na semana da Lorraine Warren, que a gente fez aqui, mostrando o museu dela, mostrando o cemitério onde ela está enterrada, mostrando as histórias, as fitas proibidas do Ed da Lorraine Warren, que depois acabou caindo na mão do sobrinho, e ele divulgou na mídia algumas coisas que são tenebrosas, tá? Então, assim, eles não têm uma responsabilidade dessa maneira, porque eles só são sensitivos. Eles são pessoas que só têm aquela percepção mais aguçadinha, mas nada demais, sabe? Tem alguma coisa aqui, senti um arrepio. É isso e acabou. Acabou. Agora tem um grupo de oportunistas. Esse grupo de oportunistas é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Por que oportunistas? Eu não vou usar outra palavra pejorativa, como tem muita gente utilizando, mas assim, por que oportunistas? Porque eles veem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? O cara tá desempregado, o cara tá morrendo de fome, o cara não tem recursos nenhum, o cara tentou ser alguma coisa na vida, ele acorda e fala, hoje eu me tornei um sensitivo. E começa a chamar a atenção das pessoas, seja pelas mídias sociais, seja pelos meios de comunicação, de rádio, televisão, ou qualquer tipo de forma de mostrar para as pessoas que ele existe. E aí entra, por exemplo, a Teresa Caputo, que tem vídeos, não sou eu que estou falando, mas tem vídeos da Teresa Caputo que, infelizmente, tem gente que acabou desmascarando a Teresa, começou a mostrar os erros dela, começou a mostrar que não é bem assim que a coisa funciona. Henry Tyler, a mesma coisa. O John Thomas Flanagan, se vocês procurarem no Wikipedia, ele foi preso por estelionatário, tá? Por um estelionato. Ele fazia locação de casas que nunca existiram, tá? Ele era um cara que frequentava clubes noturnos, ele era um cara que andava no meio de uma prostituição, ele era um cara que não tinha mais nada para fazer, se formou em psicologia, mas é como se fosse, sei lá, aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Me formei em psicologia onde? Numa universidade que não era tão relevante assim, mas ele não sabia o que fazer e aí ele torna-se um psychic. Tanto que a plateia que o Thomas John utiliza é a plateia que são os alunos dele, tá?
Então, quando vocês veem aquelas plateias gigantes no programa do John Thomas, na verdade, são os alunos dele. E, de novo, não fui eu que estou imputando esse tipo de coisa. Na verdade, um grupo de americanos chamado Skeptics, ou céticos, eles mostraram e documentaram, eles indo no programa do John, eles, infelizmente, colocaram o John numa saia curta, infelizmente, digo, tipo, deram um exposed muito grande no cara que acabou saindo no New York Times. Então, é uma forma de você derrubar publicamente uma pessoa. Então, assim, existem oportunistas que veem oportunidade para se tornar psychic sensitivos da noite para o dia, e aí os caras conseguem notoriedade. Nos Estados Unidos, esse tipo de coisa cresce muito rápido, as pessoas têm essa dependência. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei onde eu estou entrando. Esse vídeo eu não vi, eu peguei agora, achei o tema legal, e parece que é um médium que vai andar dentro de uma casa. O fato é o seguinte, eu não sei se esse cara é médium ou não, se esse cara é psychic ou não, tá? Pode ser que ele fale coisas que não tenham sentido, a gente vai mostrar e corrigir certas coisas mediante conceitos espíritas. Eu fui espírita por mais de 10 anos, trabalhei dentro do kardecismo, trabalhei dentro da Umbanda, então tenho meu lugar de fala para saber o que ele está fazendo. Da mesma maneira que com a clarividência que eu adquiri aos 15 anos, há 15 anos praticando o budismo, o hinduísmo e as yogas dos grandes mestres do norte da Índia, você desenvolve certas habilidades, certas capacidades humanas, não são dons, para poder ver aquilo que acontece dentro do mundo espiritual. Então eu não sou vidente, tá? Eu trabalho com clarividência, que é uma outra arte, uma outra habilidade. Isso é datado século III, século V, você encontra livros que falam sobre essa habilidade. É importante ressaltar isso, porque está inserido dentro de uma questão cultural e religiosa. Então, assim, eu vou ver o que tem aqui dentro, eu não sei o que eu vou encontrar. Se o cara é charlatão, não é charlatão, isso não me interessa. O que me interessa é, dentro de cada ambiente existem entidades, existem seres do mundo espiritual. E é isso que eu vou procurar. Se o cara está falando alguma besteira, eu vou buscar corrigi-lo. Se o cara realmente está errado, o problema não é meu. A minha responsabilidade é buscar trazer informação assertiva às pessoas. Todos os lugares possuem espíritos, em sua grandíssima maioria, ou grandessíssima, como for o português correto para isso, existem entidades, espíritos, formas, pensamento ou qualquer tipo de criatura do mundo espiritual, tá? Porém, todavia, não sei o que nós vamos encontrar aqui. Eu tive que fazer esse disclaimer para que as pessoas que não conhecem o canal Spook Houses, para que as pessoas que estão vindo agora de primeira, buscando entender o que a gente faz, temos que deixar claro certas informações. É sério. O preconceito religioso se expande de uma maneira assim, brutal e grotesca na internet. E quando surgem pessoas que possuem as habilidades adquiridas e certificadas de uma maneira correta, elas são linchadas da mesma maneira que as pessoas que são oportunistas dentro desse universo do mundo espiritual. Tá bom? Vamos lá, vamos ver o que é isso. Victory of Light Paranormal, The Dew House in Ohio. Ohio é uma cidadezinha meio zoada ali em termos de energia, né? Saudade do Slipknot. Vamos lá. Não é o Tip Coffee, mas parece. Mas já entra assim no pau, não quer nem saber, não vai conversar com a gente, não vai falar nada, já entra valendo, é isso, carinha? Ele tá usando uma câmera infravermelha, olha que legal. É câmera noturna, na verdade, a gente tem aqui também. Ele está tentando captar as energias do lugar, especulando sobre como é que era o comportamento da vida das pessoas que ali viviam. Especulando, eu digo, porque ele não sabe. Bom, aparentemente eles estão falando de uma mulher que está parada dentro da casa, ela não cruzou, ou seja, crossed significa que ela não passou daqui para... Ela ficou presa na matéria, tá bom? Eu não sei quem é essa mulher, mas ele está falando que ela tinha um medo, alguma coisa sobre se machucar.
You said she's not crossed? Realmente, assim, tem muita gente andando de um lado para o outro, e isso atrapalha demais as percepções das pessoas, tá? Dificilmente um médium ou um psychic conseguiria se concentrar para predeterminar a existência de energias dentro de uma casa com tanta gente circulando. Eu acho que é até um desrespeito. Se o cara tá falando, tá gravando, para de andar, para de circular, tá? Respeita o cara. Vamos dar credibilidade a um indivíduo que está fazendo um trabalho que eu não sei quem é, mas as pessoas circulando dessa maneira só atrapalha. O cara está tentando se concentrar. Assim, em termos de energia corporal, utilizando como conceitos as técnicas do Oriente, principalmente a medicina tradicional chinesa, a bioenergia, pontos de energia, nota-se duas coisas que estão acontecendo com esse rapaz. É muito interessante porque ele está tentando realmente captar. Aparentemente ele não é uma pessoa que tem falsas habilidades, ele tem alguma sensibilidade sim. A gente percebe pelo sistema nervoso dele, todos os pontos da cabeça estão começando a serem excitados, ou seja, ele tem essa abertura mesmo que sutil de certas percepções e ele está tentando. O que está atrapalhando ele são as emoções. Ele provavelmente não está conseguindo discernir por meio desta habilidade de captar o que está ao redor dele, as emoções estão atrapalhando. Por quê? A gente tem dois pontos de emoções no corpo. Ele é considerado como o ponto das emoções superior e o ponto das emoções inferior. Quando a gente atua com esse tipo de coisa, a gente tem que estabilizar essas emoções e não se envolver com as energias ou com o que está para conosco. Muitas vezes, ele como indivíduo, ele também tem seus problemas. Ele pode estar com uma noite mal dormida, pode estar com problema dentro de casa, ele não está entregue à situação. E isso faz com que a consciência dele, as percepções dele não sejam tão assertivas. Então o emocional dele está falando muito alto. Ele tem que aprender a controlar essas emoções, estabilizar suas emoções para que ele consiga ter a maior energia, o maior fluxo de energia somente nos pontos da percepção sensorial. Ele não está conseguindo. Então isso atrapalha, mas ele tem sim uma certa habilidade, mesmo que pequena, para poder trabalhar e exercitar a comunicação com o mundo espiritual. Se ele está sendo assertivo ou não, aí é outra coisa. Ele possui as ferramentas, tá? Ele tem essa sensibilidade, ao contrário do Tipikoff, que não possui isso, tá? O Tipikoff não possui essas habilidades, não possui. Ele sim é um cara que trabalha muito em especulação, seja por cold read, rot read, que são formas de leitura que a gente já analisou aqui, já trouxe para vocês. Teresa Caputo, R. Tyler, todos esses caras também. John Flanagan, ele não tem nada. O John é simplesmente um cara que estava passando fome e precisou ser alguém dentro do mundo espiritual, tá? Então esses caras que a gente já trouxe, já analisou, eles têm, assim, nenhuma percepção, nenhuma. São todos realmente que trabalham com a oportunidade de poder se dizer psychic, mas eles não são. E a gente já comprovou isso aqui. Esse cara, ele tem sim essa percepção, ele está tentando captar, mas ele tá sendo atrapalhado. O fluxo de pessoas atrapalha, isso não pode. Tem uma mulher aí, tio Spook? É isso que eu vou ver. Here, will you bring the 520 back for me? This feels like she's almost like clutching a long, like overcoat, like a man's overcoat, and this is what she's doing, she's swaying back and forth. Então, isso é uma percepção errada. Ele está falando que a mulher está usando como se fosse um casaco masculino cobrindo ela. Não, isso não existe, tá? As características como um espírito pode se plasmar ou se fazer na tela mental dele, primeiro, geralmente o psychic ele não vai conseguir trabalhar a interpretação plena e perfeita das características físicas, então ele trabalha com analogia. Qual é a analogia? Eu consigo ver uma mulher, aí eu vou predeterminar como ela pode estar existindo mediante as formas que eu conheço. Então a mulher está sofrendo, então ele traz percepções do que está atrelado ao sofrimento físico das percepções que ele teve ao longo de sua existência. Então eu vejo uma mulher assim, porque ele quer que ela seja assim, não necessariamente ela está assim, tá?
Essa é a diferença de um poder de uma clarividência mais elevada para uma tela mental simples, como ele possui. Ele não está errado, mas, de novo, ele está tentando. Ele está tentando, gente, tá bom? Eu não vejo esse cara como um oportunista, tá? Aparentemente ele não é um oportunista. Ele tem, sim, uma percepção, o sistema nervoso dele está buscando interagir, ele está tentando captar, sim, a imagem. Existe uma mulher aí na casa? Existe. Mas ela está dessa maneira? Não. Ela é um obsessor, tá? Ela é um tipo de obsessor bem complicado, uma mulher bem agressiva. E ele está tentando buscar a característica dessa mulher, mas ela não é assim. De novo, ele não tem essa habilidade ainda tão bem estabelecida, então ele trabalha com a especulação de imagens e especulação de impressões. Não é errado especular, até porque ele está tentando pré-determinar alguma coisa, tá? Mas são impressões erradas que ele está passando para o público. Do you know where the yellow is? It's on my belt. It's on your belt. That little thing I was carrying. It's over there. Ela está lá para trás. Lá para trás à direita. Ele tá tentando. Eu não tô vendo uma coisa ruim nesse cara, ele tá tentando. Say something from. Oh, yeah, that's way better. All right. Vai, diga alguma coisa. This is Jonathan Brandon Harry. What time do you have? Olá. O pessoal tá brincando, tá rindo e tá atrapalhando o cara. Isso é falta de respeito com o trabalho de uma pessoa que tá ali tentando ajudar. Feels like she has like two names, like Mary Bell, Mary Ann. Ele tá tentando captar ainda a presença dessa mulher e tá especulando sobre o nome dela. Mary Ann, Mary Bell. Não se trabalha nomes. Nomes é a última coisa que a gente vai tentar trazer. Quando a gente trabalha com a captação de presenças ou seres dentro de uma casa, a gente primeiro tenta determinar o que eles são. Então, eu quero saber, tem uma presença aqui, que tipo de criatura eu estou lidando? É um espírito? É um vulto? É um obsessor? Ou é algo acima de um obsessor? Essa é a primeira coisa, porque a gente não precisa se expor a riscos. Se for um espírito, um vulto, beleza, eu tô tranquilo. Se for um obsessor, eu já fico um pouquinho mais com o pé atrás, porque esse tipo de energia já é muito mais agressiva. Então, essa agressividade não é uma coisa muito legal, porque se você entra no ambiente com essas energias, você pode ser acometido por certas enfermidades, você pode entrar numa crise nervosa, ter desequilíbrios emocionais só pela presença e a vibração desses seres. Então é melhor não fazer esse tipo de coisa, tá? Então levar um sensitivo na casa só para ter a percepção do que é incorrer a riscos. É mais fácil o cara não fazer isso, desenvolver as habilidades e com o tempo ele voltar a fazer esse trabalho de campo. Então não é uma coisa muito legal que ele está fazendo. Primeiro vamos pré-determinar que tipo de criatura que eu estou lidando, aonde ela está, como ela está, e esquece o nome, não me interessa o nome. Até porque você não está trabalhando com um cachorro, né? Vem cá, Maribel. Maribel, vem cá. Vem cá, menina. Aê. Não é isso, tá? O approach que você vai fazer é identificar e poder encaminhar esses seres utilizando técnicas que são hábeis para esse tipo de coisa. Mas não ficar especulando dessa maneira. Eu não trabalho com nomes assim. Nome é a última coisa que você vai tentar fazer. Quando o negócio já está cansativo, já foi, você tenta puxar o nome porque depois disso já não tem mais nada, não vale mais nada. Chegou no nome e acabou, tá? Acabou no sentido de o espírito pode ficar até revoltado e cair fora. Ó, e todo mundo comentando, parece um show mesmo, sabe? Muita gente. Cadê a mulher? Putz, eu acho que eu já vi isso aqui, esses caras. Tá?
A gente tem nessa casa, só pela posição dos cômodos, pela energia das pessoas, junto com a equipe, nós temos de 2 a 3 entidades, tá? O ruim de levar muita gente é que as energias dessa galera também se misturam com a energia da casa e pode atrapalhar o mandrião aqui. Encostou. Vou dar um tempo aqui, galera. Tô meio tonto. Alguém tem uma aguinha aí pra mim? Ó, a mulher acabou de falar oi, mentira. Aí a percepção dele tá absolutamente equivocada. Obsessores, eles não têm o costume de se comunicar com as pessoas. Ela não é um espírito, ela já é um obsessor. Obsessores não falam com as pessoas. Quando a gente fez o experimento aqui em casa, jogando o Ouija, a gente trouxe o Mundo Freak, Muita Brisa, o pessoal Nino Denani, os amigos do Nino, todo mundo aqui, a gente fez experimentos para ver realmente o que é o tabuleiro Ouija, como proceder com o tabuleiro Ouija e até onde o Ouija pode nos levar e depois a gente sozinho segue com as percepções. Toda vez que apareciam obsessores pesados, a comunicação não existia. A gente só conseguiu fazer o processo de comunicação com espíritos bem leves, que tinham uma pequena consciência. E mesmo assim foi muito difícil, tá? Ninguém fala ei, ninguém fala, ô, tem um fantaúva aí, ou me dá um crush, ou tem guaraná. Não tem, sabe? Quer dizer, eles não fazem esse tipo de coisa. O que eles carregam são impressões que ainda são remanescentes de sua última experiência em vida. Então houve um acidente de carro, a pessoa morreu. Ela vai lembrar do acidente de carro e das pessoas que estavam lá, da última cena que acometeu a morte dessa pessoa e, obviamente, papai e mamãe, que são referências dela. Basicamente isso, mais nada. Você não vai conseguir fazer um diálogo falando, e aí, quem que é quem descobriu o Brasil? A pessoa, o espírito não vai falar. Ele não tem essa consciência. A consciência é um resíduo ainda dentro de uma das suas 8 consciências, na qual vai ser bem diminuída. Porque ela não tem as estruturas físicas, emocionais e mentais trabalhando juntas novamente. Ela vai ter só uma pequena consciência, que é uma consciência residual ainda remanescente dentro de sua estrutura. Mais nada. Então assim, aqui ele está tentando, mas aqui já não está rolando, tá? De novo, ele perde o foco, ele perde a concentração, os pontos relacionados à espiritualidade já deram uma desligada. Por quê? Pode ser cansaço, pode ser as pessoas distraindo a pessoa, né? Ele está sendo distraído pelos demais. Então, a partir de agora, provavelmente a gente não vai ter mais essa sensibilidade, mas ele estava começando a buscar. Mas, de novo, pessoas atrapalham, tensão, cansaço. A mediunidade, a clarividência, a vidência, ela cansa a pessoa, cansa, tá? São habilidades que você fica ali tentando toda hora ligar, toda hora ativar, mas ela desliga, você cansa. É que nem você ter um trabalho que tem uma atividade mental extremamente elevada. Chega uma hora que não rola mais. Eu não sei se ela está falando com vocês. Não está falando com vocês, ela não está na sala. Ela não está aí na sala, não está. Não está. Aqui é o banheiro. Preciso usar o banheiro. Preciso fazer um cocô. Aqui ele já não tem mais a habilidade. Ela já não está existindo. Ou seja, essa capacidade dele de ligar e desligar, de poder se concentrar, não está mais vingando. Aqui já não está. Ele está trabalhando só com o emocional. O emocional é o ego dele, onde predetermina o que ele acha que é, mas não o que é. Ó, ela não está aqui. Ele acabou de falar, ela não está aqui. Ele está tentando se concentrar. Olha que sacanagem, o pessoal atrapalha mesmo. Ele teve que sair para tentar pegar. Ela está do outro lado da casa, querido. Vamos lá, eu te levo. Fuma dá nisso, cara. Para de tossir. Nossa, a casa é gigante.
Que isso? É uma despensa que ele tá? Não tem nada aí na despensa. Nada. Ou pode ser uma cozinha, não sei. Tá tudo verde, não é mesmo? Ou, sei lá, o que é isso? Cinza. O outro tá lá atrás escutando música. Rapaz, tô escutando aqui, Calbi Peixoto. Olha, ele tá tentando. Força, cara, vai. Força. Ele tá tentando ativar de novo os pontos que fazem com que ele consiga perceber. Aqui é o botão on e off dele. Vamos lá. Ela tá do outro lado da casa. Yes. No, there's a second in the attic. Você tá querendo saber sobre a housekeeper, que é a governanta da casa. Ela mora lá em cima, no quarto. Tá tentando captar alguma coisa dos filhos da housekeeper, que é como a governanta. Eu não consigo ver filhos da governanta nada, eu consigo só ver aquela mulher que tá aí. Is showing me that she was abrupt. She has very tight curled salt and pepper hair. Very she looks very wealthy. Ele está tentando traçar como ela é. Ele tenta traçar primeiro um arquétipo, né? Como é que ela é, o cabelo, meio cabelo encaracolado e tudo mais, tal. É interessante porque, de novo, ele tenta jogar formas que ele conhece para ver se bate com a tela mental dele, mas não. Não. É difícil fazer esse tipo de coisa. É mais fácil você trabalhar com a simplicidade. Trabalha mais só com os contornos, ou seja, vê só o contorno da entidade, não busca primeiro pré-determinar o que ela é. Vai direto só, tipo, eu sei que tem uma presença aqui, eu vou tentar achar essa presença. Ele tá perdidaço na casa. Ele poderia andar pela casa, identificar a presença e ficar naquele quarto com ela. Falar, ó, ela tá aqui. E aí sim ele consegue pré-estabelecer. Mas eu não tô entendendo por que ele tá andando pela casa ali para tentar captar energias dessa maneira. Tá vendo? Existem formas diferentes de trabalhar. O Psychic, ele trabalha de uma maneira, o Medium já vai direto, né? O clarividente, então ele já entra, já sabe, o terceiro andar tem isso, o segundo andar tem aquilo, o primeiro andar tem isso, já mata rapidão e vai direto. Vamos lá, eu vou mostrar os seres para vocês. Por quê? Porque a gente trabalha não só a habilidade da tela mental, como os médiums utilizam, ou os grandes ocultistas, místicos, trabalham esse critério das telas mentais para poder enxergar. Existem outras consciências que você pode atingir e que torna-se um elemento para, vamos dizer assim, mais assertivos na hora de você captar esses seres. Porque você trabalha não só com a visão, mas audição, percepções sensoriais, outras formas que você vai encurralando a possibilidade desse ser escapar das suas percepções, tá? Então, o cara, ele, não sei, ele tá tentando alguma coisa, tá procurando alguma coisa. He feels like you know your place. You know, I feel like I should be back here if I'm her, obviously. I mean, I'm sure you are. Yeah, Tell me, because I get a Ruth now. I don't know if it's the right name or not, but there's a woman in here. She's very dominant. She seems really stern. She's got tight, curled hair, like in the 20s. Ele tá tentando falar que ela é uma mulher mais ou menos que tá por aí vagando, que ela tem um cabelo meio encurvado, parecendo uma mulher dos anos 20, é isso? Não. Esse é um dos conceitos mais complicados dos espíritas e acho que, de novo, incorre a erros, tá? A gente já trabalhou esse conceito, mas assim, espíritos reencarnam. Eles não ficam aqui ad eternum. Então assim, opa, tropecei. Ô, Dom Pedro, sai daqui, cara. Ô, já era pra você ter ido embora. Sabe? Não é bem por aí. Acontece o processo de reencarnação ou o processo de encaminhamento desses seres. Em algum momento, esses seres eles são resgatados, são levados novamente até
ou que ele considera Deus, a sua consciência e tudo mais. Então, assim, o mundo espiritual ele recolhe para depois colocar de novo, reencarnar. Isso está ligado ao espiritismo, está ligado a outras religiões também do Oriente que acreditam nesse processo cíclico das almas, pois está atrelado à evolução dos seres. Os seres eles vão evoluindo, tá? Essa evolução se dá por um imensurável idas e vindas dentro de diversos outros corpos, tá bom? Então, assim, ele está falando que a mulher é mais ou menos dos anos 20, o arquétipo dos anos 20, então os espíritos reencarnam, tá? Você não vai ter um espírito aqui de 1200, 1100 andando tranquilamente, né, em ambientes, não. Esses seres, no momento, eles acabam saindo. Se você pegar aqueles que gostam de ordens esotéricas, o conceito da Ordem Rosa Cruz, de novo, é o que eles acreditam. Não estou falando que é factível, mas estou ilustrando esse conceito de que dentro da Ordem Rosa Cruz eles acreditam que a existência de um ser se dá ao longo de 144 anos. Não sei como eles chegaram nessa conta, mas eles trabalham com isso. Então, esse conceito é passado, eu fui Rosa Cruz por mais de 10 anos, esse conceito é passado dentro da Ordem Rosa Cruz, acreditando que 144 anos é o prazo da existência de uma alma na Terra. Então, se você morreu com 70 anos, você tem 74 anos para existir como um espírito perdido aqui. E aí você é resgatado depois desse período e volta de novo. Não sei qual é a conta que eles chegam, tá? De novo, nas monografias, quem faz parte da ordem sabe que existe realmente esse conceito. Mas, só para ilustrar que existem, obviamente, conceitos que partem desse princípio do resgate dessas almas. Então, ele está especulando, ele está tentando traçar um arquétipo do como ela parece, mas ela não parece assim, tá? Ela é uma mulher, deve ter em torno de 30, uns 40 anos, mais ou menos, 30, 40 anos de idade, tá? Como ela plasma, como ela se apresenta hoje, tá? Então, 30, 40 anos de idade, o cabelo bem liso, tá? Escorrido, mais ou menos na altura aqui do peito, mas aquele cabelo que é bem fino, tá? Ela tem uma pele bem branca, o que significa que ela pode ter morrido afogada, tá? Então, assim, ela vai trazer o arquétipo de como ela faleceu como registro, tá? Então, a consciência dela está atrelada no seu ato da morte ainda. Então, ela vai trazer esse registro de como ela morreu. Então, ela tem uma estrutura corpórea que parece que, né, branco, como se morresse afogada ali, aquela cor branca pálida. Ela é um pouco curvada, tá? E ela anda esgueirando pela casa, ela não gosta das pessoas, então é difícil você conseguir encontrá-la. Ela fica espreitando entre os quartos e como a casa é repleta de cômodos, ela sempre vai estar dentro de um cômodo observando a movimentação das pessoas, porque ela não sabe o que é. Realmente, parece que essa casa perdeu a vida, perdeu o entra e sai que tinha antigamente. Então, são entidades que ficam ainda isoladas em seus cantos, só observando o que está acontecendo. Essa casa ficou fechada, ela não teve movimentação, aparentemente. As pessoas deixaram de frequentar. E aí, quem morreu durante esse período e ainda estava atrelado à família, permanece nessa casa por um período de tempo. E depois disso é elevado, tá? Mas a mulher está aí. Existe a história de uma mulher que sim, está perdida aí, mas ele não está conseguindo identificá-la. Mas, de novo, ele está tentando. Vamos ver até onde vai isso, tá bom? Mas é isso, a gente vai fazer uma pausa agora. Todos esses vídeos são para educá-los, para que vocês tenham um aprendizado, para que vocês entendam o que acontece quando um psychic se depara com essas energias, como ele procede, como ele faz. É um vídeo mais ligado a educacional, para que vocês aprendam, livres de preconceito, livres de conceitos deturpados ou mesmo que venham atrapalhar vocês na vida. É sério mesmo, vamos liberar esses preconceitos e vamos começar a entender como as coisas funcionam. Ele é um ser humano absolutamente normal, ele acredita que ele tem essas habilidades, ele está tentando, por meio dessas habilidades, poder prever, ver ou mesmo tecer algo que aconteceu na casa, com as pessoas que estavam lá, quem são as energias que estavam lá, tá bom? É isso. Bom,
Recadinhos finais, para a gente poder depois tocar ali pau nesse carrinho, Marcos. Todo mundo aqui sabe que T-Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para, por meio de técnicas alternativas, complementar a medicina. Nós não substituímos a medicina, nós complementamos por meio de técnicas alternativas, conhecidas aqui como técnicas alternativas, tá? Para problemas físicos, emocionais e mentais. E aí sim entramos em critérios espirituais, depois disso, e as limpezas de casa ou de ambientes comerciais. Tudo isso deve ser solicitado única e exclusivamente por um único endereço de e-mail. Não é Instagram, não é Facebook, não é Twitter, não é Sinal de Fumaça, não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas. É um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. O mesmo encontra-se aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui e você torna-se membro do canal doando R$8 para que a gente continue firme e forte na plataforma, ou mesmo o sistema PayPal de doação, que daí você pode doar qualquer valor a seu critério, também está aqui descrito como proceder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação deste vídeo e bons sustos a todos nós.